Olá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no assunto chamado indução eletromagnética. E vou mostrar a você que quando existe um movimento relativo entre um ímã e uma espira, surge nessa espira uma corrente elétrica induzida. E essa corrente elétrica induzida termina criando também um campo magnético. E o campo magnético que ela cria se opõe ao movimento do ímã. Professor, fala devagar para eu entender essa loucura. Vamos lá. Toda vez que um ímã se aproxima ou se afasta de uma espira, surge nesta espira uma corrente elétrica, chamada corrente elétrica induzida. Essa corrente elétrica também cria um campo magnético. E o campo magnético que ela cria se opõe ao movimento do ímã. Ou seja, se o ímã se aproxima, o campo magnético criado na espira não quer que o ímã se aproxime. Se o ímã se afasta, o campo magnético criado na espira não quer que ele se afaste. Ou seja, ele é totalmente o quê? Indeciso. Repete 1000 vezes. Quando eu tenho um movimento relativo entre o ímã e a espira, surge na espira uma corrente elétrica que cria um campo magnético. E esse campo magnético criado, o polo dele, você sabe que o campo magnético é norte e sul, a corrente cria um campo. E o polo desse campo se opõe ao movimento do ímã. Ou seja, ele nem quer nem que o ímã se aproxime, nem que o ímã se afaste. Vamos ver isso aqui através de um desenho. Vou pegar aqui os meus tics. Observe. Esse ímã está se aproximando da espira com o polo norte. O que vai acontecer? Vai surgir aqui uma corrente elétrica induzida. Essa corrente elétrica vai criar um campo magnético, cujo o polo do campo voltado para o ímã se opõe ao movimento dele. Moral da história, ela está se aproximando com que polo? Com o polo norte. Moral da história, aqui vai surgir o polo norte. E o sentido da corrente? Vamos devagar. Agora o que está acontecendo aqui? O ímã está se afastando. O que vai acontecer? Vai surgir uma corrente induzida na espira. E que vai ser quem? O polo sul. Eu só não entendi, não. Vamos repetir 1000 vezes. Quando o ímã se aproxima ou quando o ímã se afasta, vai surgir na espira uma corrente elétrica induzida, que eu ainda não desenhei. Essa corrente cria um campo magnético. Como você sabe, o campo magnético tem o polo norte e o polo sul. Deixa eu pegar aqui essa fita crepe para você entender melhor. Pronto, olha só que show. Está aqui a minha espira. Está aqui o ímã. O ímã vai se aproximar da espira. O ímã se afasta da espira. Ou ele se aproximando, ou ele se afastando, o que vai acontecer? Vai surgir aqui uma corrente elétrica. E a corrente elétrica cria dois polos. É como se eu tivesse um ímã aqui dentro. Ó. Um polo de um lado e um polo do outro. Qual é o polo que eu olho? É o que está voltado para o ímã. Ou seja, olhos nos olhos. Está bem claro? Então veja, está aqui a espira. Está assim, estou voltando para ti. Está aqui a espira. Está aqui o ímã. O ímã está se aproximando da espira. Só que a natureza diz o quê? Que quando o ímã se aproxima da espira, surge uma corrente e ela cria um campo magnético. De tal maneira que o polo do campo magnético voltado para o ímã se opõe a esse movimento. Conclusão, como ela se aproxima com o norte, por que é que surge o norte? Porque ela não quer que ela se aproxime. Quando ela se afasta, por que é que surge o sul? Porque não quer que ela se afaste. Ou seja, o ímã a espira totalmente indecisa.
Se o ímã se afasta ou se o ímã se aproxima, ela não quer aproximação. Então, polos iguais. Aí quando o ímã resolve ir embora, ela quer que ele se aproxime. Aí o que? Polos opostos. Isso lembra até música. Se não me falha a memória, eu acredito que a letra é herbertiviana. Eu só não vou cantar, que seria uma tragédia. Ela diz mais ou menos assim: às vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais. Muito chique, né? Às vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais. Traduzindo ao magnetismo, eu não quero que você se aproxime. Quando você se aproxima, eu não quero. Mas quando você se afasta, eu quero que você volte. Olha que romântico. E o povo não gosta de física. É isso que eu não entendo. Confere? Então você já sabe. O ímã se aproximando ou o ímã se afastando, surge corrente, que cria campo. Qual é a polaridade do campo que eu olho? Aqui está voltado para o ímã. Olhos nos olhos. Ó. Olhos nos olhos. Qual é o campo que surge na espira? Depende. É só lembrar que a espira é uma pessoa indecisa. Ela não quer que o ímã se aproxime, nem quer que o ímã se afaste. Conclusão: se o ímã se aproxima com o norte, surge o norte. Se o ímã se afasta com o norte, surge o sul. Primeira parte está vencida. Agora vamos à segunda. Qual o sentido da corrente? Crianças, tem colegas de vocês que querem decorar que polo sul, o sentido da corrente é horário, e polo norte é anti-horário. Só que isso numa prova, às vezes causa uma certa confusão, né? O que eu vou falar para vocês também é um decoreba, admito. Mas, modéstia à parte, é menos traumático. Vem cá comigo. Você já viu aquela frase que diz assim: tome um norte na sua vida, tome um rumo na sua vida. Eu perdi o meu norte. Já percebeu que as pessoas no dia a dia se referem a tomar um rumo no sentido norte? Então grave esse norte. Olha essa parte. Como é que a gente é identificado para os órgãos de segurança pública? Com as digitais. Ah, tá. O que é que tem a ver uma coisa? Então você vai pensar o seguinte: eu vou usar a regra da mão direita. Só que eu não uso a regra da mão direita envolvendo, rodando. Sabe por que eu não faço isso? Não é porque eu queira ser melhor do que ninguém, não é que eu queira ser do contra. É porque eu tenho medo que na hora da prova você se enrole tanto que tem gente que fica todo torto, mais do que eu já sou, para poder achar a corrente. Desculpa o campo. O fiscal vê você fazendo aquilo e toma a tua prova. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar a mãozinha parada. 90 graus. Tá? 90 graus a mão, 90 graus. A partir de hoje, as nossas digitais representam o polo norte. Nossas digitais, o polo norte. Me diga uma coisa, nos meus dedos, nos seus dedos, quem é oposto à digital? As unhas. Conclusão: se as digitais, que servem para identificar o rumo na minha vida, se as digitais indica o norte, as unhas indicam o sul. Mão 90 graus. E quando você vai determinar o sentido da corrente, você aponta para o centro da espira. Olha como é fácil. Vem cá comigo. Que polo é esse? É o polo norte. Moral da história. Moral da história, você vai o quê? Botar aqui as suas digitais, ó. E a mão sempre apontando para onde? Para o centro da espira. Ó, norte, digitais. Olha o polegar. Conclusão, aqui está o sentido da corrente. Polo sul, as suas unhas. Bote a sua mão em cima da folha da prova, olhando para as suas unhas, sempre apontando para o centro da espira. Ó a digital, ó o sentido da corrente. Sentido o quê? Sentido horário. Vamos repetir, porque vale a pena? Vamos lá, vamos repetir? As minhas digitais representam quem? O polo norte. Como é que eu vou lembrar isso numa prova? Eu vou tomar um rumo na minha vida. Eu vou tomar um norte. Eu nunca vi dizer que ia tomar um leste, que dirá um oeste. Eu vou tomar um norte na minha vida.
Como é que a gente se identifica para a documentação? Com as digitais. Conclusão, minhas digitais apresentam o norte. O que é o oposto das digitais? As unhas do sul. Para eu descobrir o campo magnético, o sentido da corrente na espira, eu boto a minha mão na espira apontando para o centro. Que polo é esse? Esse é o polo o quê? É o polo norte. Olha que eu mudei a cadeira de lugar, olha só. Olha como a corrente continua no mesmo sentido, tá vendo? Ó, você está olhando para quem? Você está olhando para minhas digitais, ó, que é o norte. Ó. Olha o polegar para baixo, ó. Anti-horário. Aqui, o sul, você vai olhar para suas unhas, ó. Olha a corrente para cima. Mas se você quiser memorizar, quem sou eu está proibido, né? Horário, anti-horário. Para a gente encerrar total e dizer adeus a vocês. Toda vez que existir movimento relativo entre o ímã e a espira, surge corrente na espira. Essa corrente cria um campo. Como é que eu determino a polaridade do campo voltado para a espira, para o ímã, olhos nos olhos? Aquela velha história. Você se aproxima de mim, eu não quero. Você se afasta, me arrependo e quero que você volte. Conclusão, se eu me aproximo com o norte, surge o norte, porque eu não quero que você se aproxime. Mas quando você se afasta com o norte, surge o sul. Por quê? Porque eu quero que você não se afaste. Para poder achar a polaridade, desculpa o sentido da corrente, você aponta sempre para onde? Para o centro da espira. Se fossem as digitais, o norte. Se for as unhas, o sul. Tranquilo? Tchau, tudo de bom. Um forte abraço. Fique com Deus. Até mais.